Tirania de Aço capítulo 154. Meu querido irmão, quando a Ordem Teutônica e o exército de Berengário entraram em confronto no campo abaixo, Berengário contemplou a cena sangrenta com um sorriso malicioso. Tudo estava indo conforme planejado. Berengário investigou o corpo a corpo abaixo através de uma luneta, procurando desesperadamente pela localização de Lambert. Infelizmente para ele, Lambert estava vestido com um conjunto completo de armadura de placas, e sua grande viseira de bacinete estava abaixada. Como tal, não foi fácil identificá-lo na cena caótica. Lambert, por outro lado, estava lutando contra um dos soldados de infantaria de Berengário. Quando o soldado enfiou sua baioneta na direção direta de Lambert, o garoto rapidamente se esquivou do golpe e atacou com sua espada longa, perfurando a abertura no capacete do homem em seus olhos, matando-o no local. Lambert havia treinado toda a sua vida na arte do combate e, embora o treinamento com baionetas fosse muito mais simples do que a espada contra um verdadeiro mestre, era muito fácil derrubar o exército profissional de Berengário. Os cavaleiros sobreviventes do exército da Ordem cercaram Lambert e travaram um combate brutal com os soldados de Berengário. Quando agrupados, eles se tornaram um alvo fácil para os granadeiros, um dos quais arremessou uma granada na mistura que detonou pouco depois, destroçando os cavaleiros próximos e forçando os outros a redirecionar seus esforços para proteger seus flancos. Lambert estava muito ocupado em combate para perceber que a explosão explosiva havia rasgado a viseira de seu capacete, revelando seu rosto, que foi visto de longe por Berengário e sua luneta. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Berengário quando ele avistou Lambert de uma grande distância. Aí está você, irmãozinho. É hora de pagar por seus pecados. Depois de guardar sua luneta, Berengário desembainhou sua pesada espada de cavalaria e tirou uma das pistolas de sua cela antes de declarar às suas forças de cavalaria em alto grito: Deus conosco. O infame grito de guerra foi o sinal para o ataque, pois milhares de coraceiros começaram a descer sobre a Ordem Teutônica cercada de ambos os lados da ravina. Em pouco tempo, uma nova onda de tiros foi desencadeada pelas pistolas em suas mãos enquanto eles avançavam para a briga. As balas perdidas foram em muitas direções. Devido à situação caótica, não se sabia se alguma das forças de Berengário foi ferida ou morta por fogo amigo. No entanto, o ataque foi eficaz em abrir um caminho para o corpo a corpo. Depois de colidir com a parede de aço, que eram as forças da Ordem Teutônica, a cavalaria começou a abrir caminho através da enorme horda de inimigos. Berengário estava liderando suas forças diretamente para Lambert, que estava ocupado lutando contra as fileiras de granadeiros de Berengário, que eram um grupo de soldados muito mais de elite do que infantaria de linha padrão e, como tal, apresentavam um desafio maior para ele e seus cavaleiros. No entanto, antes que Berengário pudesse chegar a Lambert, o caos da batalha afetou sua trajetória. Enquanto ele estava correndo em direção a seu irmão a cavalo, uma lança da sorte atravessou as lacunas da armadura de Iruin e perfurou a pele do cavalo, ferindo gravemente a poderosa fera. Berengar caiu no chão em meio ao caos e se viu cercado pelo lanceiro, onde rapidamente desviou o golpe que se aproximava em seu peitoral, que ele sabia que impediria seu avanço, e usou esse tempo para esfaquear a lâmina de 38 polegadas de seu aço damasco. Espada na órbita ocular do cruzado. Berengar certamente tinha uma vantagem de alcance, pois sua espada de uma mão era maior em comprimento de lâmina do que a maioria das espadas longas. Como tal, ele se moveu habilmente de sua posição depois de matar o homem e cortou o torso mal guardado de um imposto que entrou em seu caminho. Vendo que o alvo de sua ira estava a apenas alguns metros à sua frente, Berengar gritou acima dos sons caóticos da batalha em uma voz tão alta que até chamaria a atenção de Lambert, cuja espada longa estava presa com a baioneta de um granadeiro. S. Lambert. Eu vim pela sua cabeça. Percebendo a voz de seu irmão provocando a distância, Lambert rapidamente se soltou da baioneta do granadeiro e enfiou sua lâmina no rosto do homem antes de olhar para Berengar, que estava a poucos metros de distância ao lado de seu cavalo morto. Lambert instantaneamente atacou seu irmão mais velho enquanto chamava hoje: Você vai morrer por minha lâmina, Berengar. Por que você não pode simplesmente morrer pacificamente em seu sono do veneno? Em vez disso, você tirou tudo de mim. Berengário sorriu maliciosamente enquanto se chocava com a espada longa de Lambert. O que o menino dizia era verdade. Berengário lhe tirara tudo, mas, aos seus olhos, era o preço a pagar por tantas vezes conspirar contra ele. Como tal,
Ele não sentiu culpa por suas ações. Lambert rapidamente atacou Berengar, que o conde de roupas extravagantes aparou. Berengar contra-atacou com uma estocada que Lambert rapidamente se esquivou. Finalmente, as lições de esgrima em que Berengar havia se empenhado tão meticulosamente todos os dias durante o último ano estavam começando a mostrar seus efeitos. Enquanto a batalha travava em torno desses dois comandantes, Lambert e Berengar dançavam com suas espadas. No entanto, depois de um tempo, logo ficou claro que, apesar das vantagens que a espada de Berengar tinha sobre uma espada longa tradicional, ele não era habilidoso o suficiente para acompanhar Lambert. Eventualmente, um corte vertical passou pela defesa de Berengar, e logo sob a proteção de seu burgonete passou roçando seu olho direito, cortando o tecido mole e derramando seu sangue no chão. Berengar cambaleou de dor quando a picada do corte eletrizou seu cérebro. Apesar de perder a visão do olho dominante, Berengar tentou desesperadamente erguer a espada em defesa. Em vez disso, a espada foi rapidamente desarmada de sua mão, e ele foi chutado pelo pé revestido de aço de Lambert no chão, deitado contra o cadáver de seu outrora orgulhoso corcel. 16 anos. 16 anos eu tive que ver você fazer papel de bobo de si mesmo e de nossa família. O grande dano que você causou ao nome von Kufstein ao longo de sua vida através de seus ataques infantis de raiva e comportamento indolente foi suficiente para prejudicar a vida de nossa família. Prestígio por gerações. Você pode honestamente me culpar por querer matá-lo e tomar sua posição. Eu nunca teria imaginado que eu teria realmente conseguido na minha primeira tentativa e convidar um demônio para o nosso meio. Ouvir as últimas palavras do monólogo de Lambert fez Berengar cair numa gargalhada descontrolada. Apesar de perder a visão do olho direito e sangrar profusamente do ferimento, Berengar não se conteve. Vendo seu irmão mais velho aparentemente perder sua sanidade no momento antes de sua morte, Lambert instintivamente baixou suas defesas e questionou Berengar por seu comportamento estranho. O que é tão engraçado? Berengar parou de rir e olhou para Lambert como um demônio zombando de um mortal por ser tolo o suficiente para acreditar que o tinham encurralado. Enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso de escárnio sinistro, Berengar falou em um tom assustador para Lambert. S.A., meu querido irmão. Você não tem ideia de como está certo. Com isso, Berengar rapidamente pegou a pistola restante da cela de Iruin e engatilhou o martelo enquanto apontava para o peito de Lambert, que estava a menos de 1 metro de distância. Berengar foi apenas um segundo mais rápido que Lambert quando o menino reagiu às ações de Berengar levantando sua espada no ar com um golpe mortal. O trovão da pistola de pederneira explodiu no ar quando a bala de mosquete dentro dela saiu da câmara do cano e voou a queima-roupa no peitoral de Lambert antes de atravessá-lo e entrar no coração do jovem. O golpe de Lambert caiu sobre Berengar, mas devido ao dano causado pela bala de mosquete ao jovem cavaleiro teutônico, a trajetória da espada foi alterada e cortada na armadura de aço que estava no topo do cadáver de Erwin antes que o próprio Lambert caísse no chão sangrando de seu coração ferido. Berengar aproveitou a oportunidade para ficar de pé antes de agarrar a espada, devido ao dano infligido em seu olho direito e a diferença na percepção de profundidade. Ele levou algumas tentativas para pegá-lo. Depois, Berengar caminhou até seu irmão e o contemplou enquanto ele sangrava lentamente até a morte. No processo, ele removeu o capacete do menino antes de dizer algo que Lambert nunca esperaria. Eu realmente tenho que agradecer a você, Lambert. Se você não tivesse envenenado este corpo à beira da morte, eu poderia não ter sido capaz de entrar neste mundo. Por isso, você tem minha mais sincera gratidão. No entanto, no momento em que entrei neste mundo, havia apenas uma de duas maneiras que isso terminaria. Com a minha morte ou a sua, e infelizmente para você, a entidade que você trouxe para esta terra está além de sua compreensão. Um conselho de alguém que já perfurou o véu. Tente fazer melhor em sua próxima vida. Depois de ouvir essas palavras, a vida finalmente desapareceu dos olhos de Lambert quando ele entrou no vazio. Se reencarnaria ou não, Berengar não sabia. Afinal, mesmo depois de experimentar a morte, Berengar não viu nem céu nem inferno. Ele simplesmente acordou em outro corpo. Era completamente desconhecido para ele se ser o destino de todos ou uma coisa única. Lambert havia partido deste mundo em um estado de total medo e confusão. Ele genuinamente morreu acreditando que Berengar estava possuído por um demônio no qual ele havia trazido pessoalmente ao mundo. Berengar, por outro lado,
Tinha apenas falado a verdade, embora de uma maneira deliberadamente vaga para mexer com a mente de Lambert uma última vez. Tirania de Aço, capítulo 155. Curte a cabeça dele. Apesar da morte de Lambert, a batalha continuou. É claro que, em meio ao caos e ao derramamento de sangue, ninguém percebeu que o comandante da Ordem Teutônica estava morto no chão, pelo menos não a princípio. No entanto, os cavaleiros e granadeiros teutônicos ao redor rapidamente perceberam que seus comandantes estavam desaparecidos e olharam para ver Berengário ferido em um olho, olhando para o cadáver de seu irmão. Você pensaria que a visão de seu comandante morrendo enfraqueceria a determinação do cruzado. No entanto, apenas o aprimorou. O herege havia matado seu próprio irmão. Isso foi um pecado grave e, como tal, seu fanatismo tomou conta deles quando começaram a se dirigir a Berengário para vingar a perda de seu comandante. No entanto, os granadeiros rapidamente pararam o avanço do cavaleiro para colocar suas baionetas em seu caminho e formaram um muro entre o inimigo e seu comandante. Um confronto feroz eclodiu entre os granadeiros de Berengário e os cavaleiros da Ordem Teutônica. Apesar de o cavaleiro estar vestido da cabeça aos pés com uma armadura de placas, eles logo se viam sendo mortos a tiros por alguns dos mosqueteiros fuzilados que ficaram na linha das árvores e atacaram os alvos inimigos de longe. Esses homens eram o atirador de Berengário e um dia se tornariam seu corpo de Jaiger. Por enquanto, eles atiraram nos cavaleiros fortemente blindados com projéteis de chumbo enquanto eles colidiam com os granadeiros. Eventualmente, o corpo a corpo parecia virar a favor do exército de Berengário, afinal, seu comandante estava morto, e neste momento Berengário e seu exército havia massacrado a maioria dos cavaleiros e homens de armas. Quanto aos impostos, eles não tinham mais a determinação de lutar. Como tais fileiras inteiras de recrutas largaram suas armas ao perceberem que estavam muito superados pela habilidade da infantaria de linha de Berengário e suas baionetas. Percebendo a diminuição de cavaleiros e homens de armas, Berengário gritou para o caótico campo de batalha o mais alto possível. Qualquer imposto que se volte contra a Ordem Teutônica será poupado da morte em que reservei para eles. Os oficiais e suboficiais de Berengário rapidamente transmitiram esta notícia através do corpo a corpo até o ponto em que a maioria dos levies pegou em armas contra os homens que os forçaram a este conflito mortal. Não havia amor perdido entre as tropas e a Ordem Teutônica. Dada a opção, eles de bom grado apunhalariam pelas costas os cavaleiros e homens em armas que os forçaram a sair de suas casas e longe de suas famílias para este massacre. Apesar de estar cercado pelas forças de Berengário e submetido à traição de suas tropas, o fanatismo da Ordem Teutônica deveria ser elogiado enquanto lutavam até o último homem, levando consigo tantos inimigos quanto pudessem. Para um cruzado render-se a um herege era pior que a morte, e esses homens exemplificavam esse ideal. Em pouco tempo, o exército da Ordem Teutônica foi completamente exterminado até o último homem, mas o dano causado às forças de Berengário foi imenso. Ele havia perdido mais de 2.000 homens no conflito, afinal, os cavaleiros com armaduras pesadas tinham uma enorme vantagem no combate corpo a corpo. Depois que a batalha acabou, Eckhard se aproximou de Berengar, cujos ferimentos estavam sendo tratados por um médico de campo. Doeu como o inferno, mas o álcool destilado desinfectou o ferimento em seu olho direito, e uma série de bandagens de linho o envolveram. Por enquanto, esse era o melhor tratamento que ele poderia receber. Vendo que Berengário estava bastante calmo com toda a situação, Eckhard fez uma pergunta importante em sua mente. O que devemos fazer com os restos mortais de seu irmão? Berengário pensou nisso por alguns instantes antes que uma ideia perversa se formasse em sua cabeça. A própria arrogância de Berengário havia vencido neste conflito. Ele atacou a posição de seu irmão esperando matá-lo facilmente. No final, o preço de sua vitória foi o de seu olho dominante e a vida de seu corcel de confiança. Ele precisava de um memento mori, um símbolo para lembrá-lo de que não importa o que ele realize na vida, ele é apenas humano e que a morte é inevitável. Como tal, ele deu a Eckhard um decreto bárbaro, que fez o homem questionar a sanidade de seu senhor e comandante. Se corte a cabeça dele e traga para mim, vou transformar seu crânio em um cálice de ouro. Quanto ao resto do corpo, enterre-o na vala comum com o resto desses cruzados tolos. Eckhard foi imediatamente surpreendido pela ideia. Tal coisa não era incomum durante a Idade das Trevas. No entanto, a ideia de decapitar alguém e transformar seu crânio em um copo era uma noção selvagem e bárbara durante esse período.
Ainda assim, o cavaleiro veterano sabia que não devia desobedecer a uma das ordens de Berengário. Como tal, ele ordenou que alguns dos homens mais instáveis do exército realizassem o mal. Quanto às tropas que reuniram antes de Berengário, afinal, foram capturadas pelas tropas de Berengário depois de terminado o conflito e aguardavam as suas ordens. Embora ele prometesse poupá-los se lutassem por ele, nunca se poderia saber se o jovem conde manteria sua palavra. Vendo os camponeses miseráveis forçados aos exércitos da ordem teutônica e obrigados a lutar contra ele, Berengário sentiu muita pena deles e, como tal, levantou-se de seu assento. O curativo sangrento sobre o olho direito arruinou sua aparência carismática. Berengário deu uma ordem para que todos os recrutas ouvissem. Não guardo má vontade de nenhum de vocês. Todos vocês foram forçados contra sua vontade a lutar contra mim e foram arrastados para longe de suas famílias sem seu consentimento. No entanto, apesar disso, vocês me ajudaram neste conflito e, como tal, eu vai recompensá-lo. Vá para casa e divulgue minhas ações misericordiosas e justas. Com isso dito, as tropas sobreviventes do exército da Ordem Teutônica foram libertadas e autorizadas a voltar para suas casas, embora alguns deles não tivessem a mesma sorte que os outros. Muitos deles foram feridos e morreriam de infecção no caminho de volta para suas casas. No entanto, Berengário tinha suprimentos médicos limitados e estava longe de ser um santo. O fato de lhe ter poupado suas vidas apesar de pegarem armas contra ele era em si misericórdia. Afinal, esses homens não eram seus inimigos. Se fossem, ele nunca permitiria que eles vissem a luz de outro dia. Pois Berengário aprenderá uma lição valiosa sobre mostrar misericórdia aos inimigos, um erro que nunca repetiria enquanto respirasse neste mundo. Tirania de Aço capítulo 156 Recuperação. No momento, Berengário estava sentado em seu castelo, tendo seus olhos examinados por seu médico da corte Eoaúde. Fazia alguns dias desde seu retorno do campo de batalha, e seu ferimento estava bem conservado devido aos desinfetantes usados nele. Apesar da natureza horrenda da medicina medieval, o homem parecia ser um tanto competente. Tendo treinado em seus primeiros anos no Império Bizantino, ele teve acesso a muitas das visões mais esclarecidas da medicina da Era Clássica e da Idade de Ouro do Islã. Como tal, ele observou atentamente o olho direito de Berengário, que tinha um corte vertical através dele. Embora o corte não fosse profundo o suficiente para matar, havia cortado sua retina e potencialmente o nervo óptico. É claro que Eoaúde não conhecia essas informações avançadas. Depois de observá-lo, ele fez seu diagnóstico. O olho em si vai se curar, embora com muitas cicatrizes, mas você nunca mais será capaz de ver dele novamente. Sugiro que você se acostume com a vida com apenas metade de sua visão antes de ir em outras campanhas. Receber esta notícia fez Berengário franzir o senho de descontentamento. Quanto a Linde, ela estava por perto segurando a mão de seu amante durante todo o processo. Ela estava mais ansiosa com os resultados do que o próprio Berengário. Por fim, Berengário suspirou pesadamente antes de expressar sua opinião sobre o assunto. Esse é o preço da minha arrogância. Desde que foi ferido, Berengário refletiu muito sobre suas ações anteriores. Apesar de conhecer o perigo e a habilidade da esgrima de seu irmão, Berengar correu para a briga, acreditando verdadeiramente que poderia enfrentar Lambert depois de apenas um ano de treinamento. Afinal, ele havia sido esmagadoramente vitorioso em todos os seus conflitos anteriores. Como este poderia ser diferente? Tal arrogância lhe custou caro. O preço da vitória de Berengário sobre a Ordem Teutônica foi alto. Ele perdeu cerca de 3.000 homens na batalha, seu fiel cavalo Erwin, bem como a função de seu olho dominante. Depois de ouvir o que Eoaúde tinha a dizer, Berengário dispensou, ficando sozinho com a Linde, que colocou um curativo fresco coberto com uma pomada antibiótica básica. Desde o dia em que os alquimistas chegaram a Cufistene e começaram a aprender química, Berengar os encarregou de mais do que apenas criar TNT, na verdade, uma grande quantidade dos produtos químicos que eles produziram graças ao conhecimento futuro de Berengar era para fins médicos. Como neomicina, bacitracina e polimixina, que eram antibióticos usados em pomadas antibióticas de venda livre na vida anterior de Berengário. A pior parte de uma lesão como essa era seu potencial para se infectar. Como tal, Berengar tomou grandes medidas preventivas com desinfetantes repetidos e pomadas antibióticas. Se sua ferida infeccionasse, a possibilidade de morte era alta e, como tal,
Ele desejava evitar tal resultado tão cedo na vida. Depois de colocar o curativo coberto de pomada sobre o olho ferido de Berengário, Berengário começou a rir amargamente ao decidir usar seu senso de humor autodepreciativo para superar o silêncio constrangedor. Eu sempre pensei que ficaria bem com um tapa-olho. Isso fez Lindy rir enquanto abraçava Berengário com força e assentiu enquanto tentava confortá-lo. Se alguma coisa, vai adicionar à sua aparência real. Depois de dizer essas duas observações, o casal voltou ao silêncio constrangedor, onde ficaram sentados no quarto por um tempo. Enquanto Lindy estava muito preocupada com a lesão de Berengário, ela estava apenas grata por ele ainda estar vivo. Afinal, se a lâmina penetrasse um pouco mais fundo em seu olho, poderia tê-lo matado. Embora ela soubesse que ferimentos e mortes eram possíveis no campo de batalha, Berengário sempre voltou para casa inteiro em suas campanhas anteriores. Por causa disso, havia uma inclinação natural para desconsiderar a possibilidade. No entanto, aquele foi permanentemente ferido do campo de batalha. Isso a fez agradecer por seu homem ter sobrevivido e, como tal, ela desejava consolá-lo em seu momento de necessidade. Berengário, no entanto, viu isso como uma experiência humilhante, algo com o qual ele poderia aprender uma lição valiosa. Afinal, ele ainda tinha um olho. Por enquanto, Berengário passaria por uma fase de recuperação. Ele deixaria a governança do reino até seu chanceler Liutbert e o sistema parlamentar rudimentar que ele tinha em vigor. Neste momento, Berengário tinha duas preocupações, uma das quais dizia respeito à construção do seu novo cálice. Por enquanto, ele não tinha planos de informar Henrietta que Lambert tinha vindo a Tirol para causar-lhe dano. Em vez disso, ele fabricaria uma carta da Ordem Teutônica informando a família von Kufstein da morte de Lambert em uma cruzada justa. Seus pais aposentados e sua irmãzinha não precisavam saber das ações de Lambert ou do fato de que seu crânio se tornara o copo favorito de Berengário. A outra preocupação era a construção de um requintado tapa-olho. Como tal, ele começou a desenhar um tapa-olho de veludo preto com bordado dourado que certamente combinaria perfeitamente com sua aparência real. Depois de pronto, ele enviou o desenho para seus alfaiates, que confeccionaram a peça para ele. A construção do cálice e do tapa-olho levou alguns dias e, quando Berengário os recebeu, estava bastante satisfeito com os resultados. O cálice do crânio era escavado e mergulhado em ouro, pedras preciosas de granada negra estavam incrustadas abaixo da borda do copo e na parte inferior do suporte que se projetava do tronco do crânio sem problemas, como se a peça inteira não fosse realmente feita de um crânio humano, mas esculpida em um bloco de ouro. O artesanato era da mais alta qualidade e Berengário ficou satisfeito com o resultado. Quanto ao tapa-olho, era exatamente como ele havia imaginado e também era uma obra de arte. O tapa-olho era um acessório que cobria seu olho horrivelmente ferido, que já havia começado a se curar. Dentro de algumas semanas, o corte no próprio olho seria restaurado, mas definitivamente haveria uma cicatriz na pupila e na íris. Quanto ao resto da cicatriz, partes dela ainda eram visíveis acima e abaixo do tapa-olho, o que Berengar sentiu que lhe dava uma aparência digna. No geral, a ferida não tirava sua aparência. Se alguma coisa, isso o tornou mais marcante e autoritário. Berengário ficou bastante satisfeito com o resultado. Se ele fosse ferido em qualquer outro lugar do rosto, sua aparência diabolicamente seria afetada. Lindy, que estava por perto, testemunhou Berengar, se inspecionando no espelho e deu uma risadinha ao ver o homem que ela adorava experimentar seu tapa-olho como se ele fosse uma adolescente se preparando para um encontro. Percebendo que suas ações haviam sido observadas sem que ele percebesse, Berengário decidiu brincar com toda a situação. Você vai ter que me avisar no futuro quando se aproximar de mim assim. Minha visão periférica não é tão boa quanto costumava ser. Ouvir Berengário brincar tão casualmente sobre sua condição fez Lindy se sentir menos melancólica com sua lesão. Berengário aceitou rapidamente seu destino e prometeu aprender com a experiência. No entanto, Lindy passou os últimos dias de mau humor, como se ela fosse a ferida. Afinal, ela sentia como se o que aconteceu com Berengário também acontecesse com ela. Como tal, Berengar passou a maior parte de sua recuperação confortando Lindy, apesar de ser o ferido. O coração das mulheres era uma entidade complexa, e Berengário fez o possível para navegar em seus mares tempestuosos. No entanto, agora que Berengar estava exibindo um sorriso no rosto pela primeira vez desde o ferimento, Lindy começou a sentir seu espírito ser elevado também. Como tal,
Ela começou a sorrir calorosamente ao responder às observações de Berengário. Vou considerar isso. Como está seu olho? S. Berengário sorriu ao se olhar no espelho. Vai ficar tudo bem, só precisa de mais algumas semanas de cura. Como tal, Berengário removeu seu tapa-olho e o substituiu por um curativo limpo. Por enquanto, o tapa-olho teria que esperar, apesar de quão grande parecia, a cura era uma prioridade, maior do que a estética. Por fim, semanas se passaram e Berengário não informou Adela de sua lesão. Até que ele estivesse totalmente curado, ele não preocuparia a garota, afinal, ela poderia fazer algo tolo como fugir da segurança do castelo de sua família e viajar pelas estradas sozinha até Kufstein durante essa perigosa era de conflitos civis. Como tal, ele passou muito tempo com Lind e seu filho Hans. Berengário ficou muito satisfeito com o tempo que passou durante as semanas de sua recuperação, pois geralmente estava tão terrivelmente ocupado que não podia passar tanto tempo com sua família quanto desejava. O tempo que ela passou com sua família foi cheio de felicidade e, honestamente, ele estava grato pelo alívio da agitação da vida de um tirano. As coisas progrediram sem problemas no reino, mas no final ele teria que encurtar suas férias, pois os efeitos posteriores da batalha com a Ordem Teutônica foram muito maiores do que ele havia estimado inicialmente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.